Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez nessa noite. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico que vai nos direcionar aqui nessa noite, na reflexão que Deus tem nos direcionado dentro desta série. Mateus 6. Vamos ler aqui. Vamos ler do 21 ao 24, para a gente ler um pouquinho mais. Mateus 6, 21 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Feche seus olhos aí como você está. Vamos orar a Jesus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, neste momento que nós vamos meditar, Senhor, na Tua santa e poderosa palavra, Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos direcionar aqui. Nos mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, o despertar, Senhor, que o Senhor quer para a sua igreja nesses dias. Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos instrua pela Tua poderosa palavra, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Amém? Você pode sentar, meus irmãos, dando um glória a Deus, amém? Quarta-feira é um dia assim que a gente já vem para a igreja meio assim, juntando as forças, né? Meio da semana. Mas eu garanto para você que quando a gente vem para a igreja na quarta, a quinta e a sexta, são diferentes, porque a gente deu aquela suspirada espiritual. Amém? Quem vai sair renovado aqui nessa noite, dá um glória aí. Queridos, pode botar a apresentação, por favor? Nós estamos começando uma nova série de mensagens às quartas-feiras, tá? Série Desplugados, Evangelho na Era dos Algoritmos. Essa série, meus queridos irmãos, é uma série de extrema relevância para os nossos dias. O objetivo dela é nos despertar para o contexto em que nós estamos inseridos. Nós, como igreja, precisamos não somente nos ater àquilo que nós professamos, mas entender o contexto que nós estamos inseridos para que nós possamos vigiar e manter firme a confissão da nossa fé, manter firme os nossos princípios. Então, queridos, hoje a minha missão aqui é trazer o panorama central, o contexto, o cenário em que nós estamos inseridos, e que ao longo dessa ministração, né, da série, ao longo das próximas ministrações, nós vamos explorar em mais detalhes o impacto que, né, de como nós estamos inseridos nesse contexto de dias em que nós estamos extremamente conectados, a um ponto que talvez nós nem sequer consigamos perceber. O texto que nós lemos fala, né, Jesus está ali, pense no Sermão da Montanha. Em dado momento, Jesus ele mostra para nós que os olhos são a candeia do corpo. O que é uma candeia, gente? É uma lamparina, uma luz. Os olhos, eles têm esse potencial, vamos dizer assim, de iluminar todo o nosso corpo. É uma comparação que está sendo feita pelo nosso Senhor para nos mostrar o quanto que os olhos têm o poder de influenciar como nós nos sentimos, como nós nos comportamos e a maneira, inclusive, que nós reagimos às coisas. Imaginem, irmãos, que nós temos vários sentidos no nosso corpo, são 5. Mas vocês concordam que a visão é um dos mais rápidos? Quando nós
batemos o olho em alguma coisa, rapidamente nós conseguimos internalizar aquilo que a gente viu. Quando a gente vai lá no livro de Gênesis, para o momento da queda do homem, a gente vê que Eva, a Bíblia vai dizer que ela, vendo o fruto, viu que ele era bom para ser ingerido. Antes dela ingerir, o que aconteceu com ela? Ela viu. E a partir daquele momento que ela viu, ela teve uma cobiça, e aquilo foi crescendo, e a gente já sabe o desenrolar dessa história. Os olhos, eles têm essa capacidade. Tanto que, quando a gente quer a atenção de alguém, o que a gente fala? Olha para mim. Olha para mim. Porque eu sei que quando a pessoa está olhando para mim, a atenção dela está em quem? Em mim. Tanto, gente, que Jesus, ele nos ensina que, se o nosso olho nos fizer pecar, o que eu tenho que fazer com ele? Tenho que cortar ele fora. Claro que isso aí é uma comparação também. Mas, conseguem perceber a habilidade do olhar, a habilidade desse sentido em captar as percepções externas e internalizar isso no nosso corpo, a ponto de Jesus dizer para nós que, se aquilo que nós vemos, que nós temos contato, forem coisas boas, todo o nosso corpo vai ser bom e todo o nosso corpo terá luz. Mas se, ao contrário, nós tivermos contato com os nossos olhos com coisas que são más, isso naturalmente vai se refletir no nosso corpo, no nosso viver e no nosso comportamento. Então, avançando aqui, isso. Nós trazemos essa provocação para nós, como igreja, nessa noite. Onde estamos colocando o nosso olhar? É uma pergunta para a gente refletir. Onde é que estão os nossos olhos, gente? Onde é que está o nosso olhar? Aqui diz que o que consumimos diariamente, seja no celular, na TV, na internet, tem o poder de iluminar ou de escurecer o nosso interior. E a gente vive numa geração que nunca foi exposta a tanta informação, a tanta imagem, tanto conteúdo, e o perigo é absorvermos tudo isso sem nenhum filtro espiritual. Antes de avançar, eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho sobre o que é cosmovisão. Eu não sei se a igreja consegue ler, né? Talvez esteja um pouquinho pequeno, mas aqui diz assim, um versículo do Salmo 119, que diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Cosmovisão, queridos, o que é cosmovisão? De maneira geral, gente, cosmovisão é a maneira como a gente vê o mundo. Todas as pessoas, ainda que elas não saibam, elas são guiadas por uma cosmovisão, uma maneira de ver, de enxergar o mundo. E esse termo, queridos, ele é um conjunto de pressupostos, valores, crenças que nos fazem interpretar a realidade. Então, cosmovisão vai responder aquelas perguntas essenciais da vida, né? Que vão desde a nossa origem, qual o nosso propósito, de onde vemos, para onde vamos, quem somos, qual a nossa identidade em Cristo e qual a ética que guia o nosso comportamento. Nós que servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos uma cosmovisão cristã, que é baseada na Bíblia Sagrada. E isso significa o quê? Que nós reconhecemos Deus como Criador,
A gente não acredita que o mundo, né, que o universo surgiu de uma explosão, né? Que eu acho que até brinco que precisa de mais fé para acreditar que uma explosão gerou um negócio mais ordenado depois da explosão do que antes da explosão, né? Explode um bolo, para você ver se vai sair um bolo confeitado de casamento. Não vai sair. Vai sair um negócio tudo espalhado. Mas a teoria lá diz que explodiu e ficou um negócio mais ordenado. Nós não. Nós acreditamos que nós somos criados por Deus. Amém? E a nossa cosmovisão, ela reconhece Jesus como Filho de Deus, como o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é Ele que influencia as nossas decisões, os nossos comportamentos e aquilo que a gente assume de compromisso diante da sociedade. Jesus é o nosso norte. Nós temos essa cosmovisão cristã. E a batalha espiritual, queridos, ela se manifesta justamente na forma como a gente interpreta o mundo todos os dias. Existem outras cosmovisões, irmã Giovana? Sim. Nós temos a cosmovisão cristã. Tudo que nós enxergamos é balizado pela nossa fé em Jesus. Mas existem outras visões de mundo que incluem materialismo, relativismo, niilismo. O que é niilismo, gente? Sabe a pessoa que é pessimista, que nada presta, que tudo é ruim, né? Que não tem nada de bom na vida, nem em si mesmo, nem no mundo, nem nos relacionamentos. Isso é basicamente isso. Então, existem outras formas de enxergar o mundo, mas nós rejeitamos todas elas em nome de Jesus. Amém? Queridos, e sabendo que nós, como cristãos, temos uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã, eu quero entrar nesse item aqui com a igreja. Hoje nós estamos vivendo dias de um avanço tecnológico sem precedentes na história. Irmã Giovana, sempre a tecnologia avançou e evolui, sim. E é verdade. Você concorda comigo que a velocidade que as coisas estão acontecendo aumentou? E que isso ainda vai aumentar cada vez mais? Quando a gente pensa que entendeu o que está acontecendo, já tem outra coisa acontecendo. E o que vem com isso? Ali tem uma palavrinha-chave que a gente vai chegar lá. Manipulação. Olha só, gente. Antes da gente entrar no que é um algoritmo e no que a gente quer falar, vamos meditar um pouquinho o que é tecnologia, tá? Aqui fala basicamente que tecnologia é um conjunto de técnicas que são desenvolvidas para melhorar algum processo. Vou resumir assim. Então, toda vez que você tem técnicas envolvidas para melhorar um determinado processo, você pode dizer que você tem uma tecnologia ali para aquele processo. Então, se a gente olha para a história da humanidade, a invenção da roda foi um avanço tecnológico? Sim ou não? Gente, pensa que antes carregavam tudo ali nas costas, né? Aí um belo dia inventaram a roda, botaram uma madeira em cima, assim já tem um negócio que já carrega as coisas para mim, e eu não preciso mais carregar aquilo, né, nas minhas costas. Então a invenção da roda viabilizou, né, os meios de transporte. Avança, moço. A prensa de Gutenberg, ali em 1450, foi um avanço tecnológico? Todo conhecimento, né, estava ali na oralidade, ele era passado ali oralmente, quando muito escrito naqueles papéis, né, nos papiros, naqueles papéis artesanais. Mas quando Gutenberg inventa a prensa, eu ganho volume, escala, velocidade. Então, pensa que o conhecimento se expandiu de tal forma, graças à invenção da prensa. Né? Mais pessoas puderam ter acesso aos livros, ao conhecimento, graças à invenção da prensa. E assim vai, máquina a vapor,
né, mudou ali a velocidade dos meios de transporte, né, das indústrias, e aqui tem uma evolução dos aparelhos, né, dos meios de comunicação ali, dos telefones, né? Acredito que muitos de nós tivemos um daquele ali, né, que a gente batia assim, discava. Quem teve um daquele em casa assim, né? Que discava assim, aí tinha que ir lá, né? E outros meninos nunca nem viram. Eu estou vendo ali o Rafa perguntando, nunca vi um daquele, gente. Oh, meu Deus, aí quem te vê que a idade chega. Mas evolui, faz parte, né? Em 1969 tivemos o advento da internet, começou ali, né, como uma arma de guerra, como a maioria das tecnologias, gente, elas sempre começam ali no meio bélico, né, no exército, e depois elas se expandem, né, para os governos, e depois chega à sociedade. Mas o que a internet faz? Ela conecta o mundo. Conecta o mundo, diminui as distâncias. Antes que, se eu precisava mandar uma carta no correio, que levava dias, né, meses para chegar no lugar. Agora não, com a internet eu escrevo um e-mail, aquela mensagem ali em segundos chega do outro lado do mundo. As notícias chegam mais rápido, tudo, porque nós estamos conectados. Mas essa não é a era que a gente vive. A era que a gente vive hoje é a era da inteligência artificial. Se antes a gente tinha somente a inteligência humana, hoje nós temos um tipo de inteligência que é capaz de aprender sozinha. Nós temos máquinas que aprendem sozinhas e conseguem ditar ritmos, vamos dizer assim, conseguem nos induzir, inclusive, né, a comportamentos, e, enfim, a gente vai chegar lá. Mas hoje a gente está na era da inteligência artificial. A gente pode dizer, a pessoa que mais fala assim não, eu não uso esse negócio não de inteligência artificial, não. Só de abrir o seu WhatsApp você já está usando, porque ela está embarcada lá dentro. No aplicativo do seu banco está tudo lá. E aí, gente, a era da inteligência artificial traz para nós cristãos um grande desafio. Porque hoje, essa inteligência artificial é impulsionada por algoritmos. E aí até botei ali embaixo o que é um algoritmo. Está escrito ali em amarelo. Mas na linguagem de programação, vamos dizer assim, é sequência de instruções ou comandos realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. Esses algoritmos, gente, são o que impulsionam a inteligência artificial e eles aprendem sozinhos. Aprendem com os dados que nós fornecemos. Eles personalizam experiências. Algoritmos moldam recomendações de vídeos que a gente assiste nas redes sociais, nas ofertas que a gente recebe, nos sites de compras que a gente visita. Tudo isso é fruto do agir desses algoritmos que alimentam ou que viabilizam o aprendizado de inteligência artificial. E aí a gente chega nesse ponto, queridos. Nós estamos inseridos num contexto em que essa tecnologia ela faz parte do nosso dia a dia. Nós estamos inseridos nisso, faz parte do mundo que nós vivemos hoje, dos desafios dessa geração. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos para toda a manipulação emocional e comportamental que são feitas, principalmente pelo principal veículo que faz chegar na vida de cada uma das pessoas, que são as redes sociais. Para que serve uma rede social? Reter a atenção do usuário. Tudo que uma rede social quer é que você gaste mais e mais tempo ali dentro. Se você está no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo que a rede social quer é que você passe mais tempo ali. Porque quanto mais tempo você gasta, mais informação está sendo coletada a seu respeito. Queridos, algoritmos
analisam gostos, comportamentos, que vão direcionar conteúdos específicos para cada pessoa. Então, o que aparece de recomendação no meu Instagram não é o mesmo que aparece no Instagram da Rejane. E não é o mesmo que vai aparecer no Instagram do Vanderlei. Por que isso? Porque os algoritmos que estão ali naquela rede social, eles conseguem entender os nossos gostos, as nossas preferências. E, por exemplo, se eu gastar um tempo ali assistindo o vídeo que apareceu de moda, por exemplo, né, dando dicas de como combinar roupa, por exemplo, pode anotar que a partir dali vão aparecer mais e mais conteúdos sobre aquilo, é ou não é verdade? E assim vai. Rejane assistiu um vídeo lá de um professor de música, vai aparecer vários anúncios lá de professores de música querendo dar aula para Rejane. Porque tudo isso, minha gente, no fundo, é um comércio. A manipulação emocional e comportamental, ela acontece, queridos, porque tem uma personalização para cada um de nós. E por mais que a gente não ache, isso vai influenciar as nossas emoções, as nossas decisões de consumo, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente gasta dinheiro, aquilo que a gente quer comprar, né? Inclusive as nossas opiniões acerca de tudo, políticas inclusive. Gente, o que foi o morango do amor? Digam para mim, o que foi o morango do amor? Uma moda. Mas como nasceu isso? Um vídeo muito chamativo viralizou, né? Aquele vídeo aparecia lá a pessoa mostrando como é que era. E é claro, né, gente? Negócio bom demais, né? Chama atenção pelas cores, chama atenção pela textura, chama atenção pelo jeito. Aquilo viralizou, tornou-se uma febre, todo lugar tinha gente pagando 25, 30 reais num morango. Novidade. Onde começou isso? Na rede? Induziu o comportamento, sim ou não? As pessoas queriam o morango do amor? Queriam. Né? Todo mundo quer. E se chegar aqui morango do amor, todo mundo vai querer. E mesmo quem não gostava de morango, falou, não, vou provar esse negócio aí, para ver se é bom mesmo. Mas induz comportamento. E o que a gente precisa se perguntar é, a quem interessa que eu compre morango? Estamos na safra do morango. Né? A quem interessa, gente? Venderam mais morango por causa disso? Com certeza. É interesse de quem que isso viralize? Outro ponto. Polarização política no Brasil. Onde nós chegamos no nosso país? Com as redes sociais, induzindo comportamento, induzindo, eu posso dizer, rixa, inimizade, por convicções políticas, que são trabalhados, não se engane, por ambos lados. Trabalham com mensagens, trabalham com notícias falsas, induzindo comportamento, a ponto que, não estou entrando no mérito político, entendam isso, a ponto que nós estamos num país extremamente polarizado. E isso, gente, não aconteceu só no Brasil. Você olha ao redor do mundo, outros países enfrentando o mesmo tipo de situação. Para refletir.
redes sociais, induzindo opiniões políticas, comportamento. Esse aqui, O Dilema das Redes, é um documentário. Ele está na Netflix. Eu recomendo, se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre como isso funciona, é um documentário em que ex-funcionários das Big Techs, do Google, da Meta, lá que é do Facebook, eles começaram a questionar os aspectos éticos envolvidos no desenvolvimento desses algoritmos. E aí isso foi para a justiça, enfim, é um documentário muito bom. Se você quiser aprofundar o tema, fica aí a indicação. Mas o principal ponto que esse documentário traz de reflexão é que se a gente não está pagando nada para usar uma rede social, a gente só vai lá, cria um cadastro, não é isso? Já tem uma conta, já está acessando. Se eu não estou pagando nada, quem está ganhando com isso? Se o produto lá é gratuito, gente, o produto somos nós. O que tem valor numa rede social são os dados que eles capturam comportamentais de cada indivíduo. A principal provocação que o documentário traz é essa, é que nós, pessoas comuns, é que somos o produto. Porque são os nossos dados que alimentam esses algoritmos e que viabilizam essas recomendações personalizadas, que viabilizam a movimentação do comércio. Então, fica aí a dica. Toda vez que a gente baixa um aplicativo e que a gente aceita tudo, não tem lá aceitar todos os cookies? Não tem? Às vezes a gente está dando permissão até para filmar, para aquele aplicativo acessar a nossa câmera. A gente está dando permissão para ouvir o que a gente fala. A gente está dando permissão para acessar a nossa localização. E tudo isso são dados que vão deixando esses algoritmos cada vez mais poderosos. E aí, gente, diante desse cenário, o salmista vai dizer no Salmo 119, seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que eu não seja confundido. Meus olhos ainda são bons nos dias de hoje? Como é que está a qualidade daquilo com que eu estou tendo contato? Nos dias de hoje, querido, nós precisamos ser extremamente vigilantes, porque esse contexto que nós estamos inseridos, de inteligência artificial, algoritmos, manipulação, isso tem o poder de impactar a nossa visão de mundo, que é a cosmovisão cristã. E, mas, Giovana, como assim? Até a nossa percepção de escolha, gente, está sendo induzida por isso. Aquilo que nós escolhemos todos os dias, desde uma decisão de compra, ou aquilo que a gente decide fazer no dia, está sendo orientada por esse tipo de manipulação que tem nesses instrumentos que usam inteligência artificial, algoritmos, redes sociais. E a gente acha que está tomando uma decisão, mas a gente está sendo guiado por algoritmos invisíveis. E qual o impacto disso na nossa fé? É porque se a gente não tiver vigilância, eles podem muito bem nos influenciar de maneira negativa, alterar a maneira como nós vemos o mundo. O filtro que nós temos do Evangelho, ele começa a ser relativizado. Nossos valores podem ser relativizados. E a nossa fé vai sendo minada. Eu vou resgatar o exemplo do Rodrigo aqui. Ele falou que nas redes sociais, ele já ouviu muitas pessoas desmerecendo ou querendo justificar o porquê de você não ser um dizimista na casa de Deus. Agora, pensa comigo, gente. Se eu não tenho dizimistas e ofertantes e eu consigo convencer as pessoas que isso não tem valor, eu enfraqueço a igreja? Sim ou não? Sim.
eu enfraqueço a igreja. Porque se uma igreja antes se sustentava e abria outras igrejas e expandia a obra missionária, à medida que a arrecadação diminui, esse poder também vai diminuindo. Quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas querendo relativizar o poder da Bíblia Sagrada, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, e isso é difundido, isso é entregue e viraliza. E pessoas que estão ali, às vezes fracas na fé, têm acesso a um tipo de conteúdo desse, e aí que afasta da fé mesmo. A quem isso interessa? É interesse de quem relativizar os princípios cristãos? É esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer nesses dias. Quando a gente tem acesso a um conteúdo desse, que relativiza os nossos princípios, que abre brechas, condescendências para aquilo que a gente sabe que é a verdade, porque essa palavra é a verdade. A quem interessa isso? A gente precisa de muito discernimento para esses dias. Porque a tecnologia, gente, como a gente viu, ela faz parte da história da humanidade. E nós não temos como fugir do uso da tecnologia. Mas podemos ter discernimento espiritual no uso da tecnologia. Nós podemos, sim, ser vigilantes com relação a esse uso. E mais, nós podemos ser conscientes acerca do cenário em que nós estamos inseridos. E é nesse momento, queridos, quando nós temos discernimento, é que nós somos desplugados desse sistema. À medida que nós desenvolvemos o discernimento espiritual acerca da tecnologia, do seu uso, nós conseguimos colocar um limite e dizer, opa, por que isso está chegando até mim? Por que as pessoas estão agindo assim? Por que isso aqui está atacando a minha fé? Discernimento no uso da tecnologia. E a gente precisa sempre contrapor essa influência. Porque, de uma forma ou de outra, isso vai chegar até nós. O uso dos algoritmos, as recomendações, os vídeos, tudo vai chegar até nós. Mas a gente precisa estabelecer limites. Quanto que a gente está sendo exposto a isso, gente? Lembra que nós falamos no começo que o que uma rede social quer é a nossa atenção? Que os nossos olhos fiquem lá? Quem já abriu aqui o celular e fala assim, eu vou dar só uma olhadinha, e passou meia hora? É ou não é? Porque aquilo ali foi feito para gerar uma dopamina nas pessoas, e que elas vão se sentindo ali, realizadas com aquilo, e passa mais um, passa mais um. Então a gente precisa ser vigilante e colocar um limite, tanto de tempo, que nós somos expostos a isso. O segundo ponto fala de cultivar a oração e leitura da palavra. Gente, o nosso tempo de rede social não pode ser maior que o nosso tempo de leitura da palavra e oração. Não pode. Não estou dizendo que você não pode acessar a sua rede social, acesse. Mas acesse com moderação. Acesse sabendo que se você gastou de 10 minutos no dia para ler um texto de um devocional, seu tempo de rede social tinha que ser 5 minutos ou 3. Consegue entender isso? A gente se diz cristão, a gente professa uma fé. E a gente não pode se deixar amoldar por o sistema desse mundo.
Nós somos chamados a ser conscientes em relação a isso. E aí, queridos, eu pergunto para vocês, a tecnologia é boa ou ela é ruim? Boa. A maioria disse que é boa. Ela facilita a vida, gente. Coisas que a gente fazia, a gente para de fazer e se dedica a fazer outras coisas porque a tecnologia existe e assumiu aqueles processos operacionais que a gente fazia. Mas eu queria que você ficasse com essa imagem aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeira carta dos Coríntios. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. E nós, como cristãos, queridos, não podemos nos deixar dominar pelo sistema desse mundo. No Salmo 141, e aí eu já peço que você fique de pé para nós orarmos. O Salmo de número 141 vai dizer, vai contar que o salmista está envolvido numa batalha. Ele está envolvido numa guerra, numa peleja. Ciladas se levantam contra ele ali no Salmo 141, mas quando chega no verso 8, ele fala assim, porém os meus olhos, eles estão fitos em ti, Senhor. Os meus olhos, ó meu Deus, estão fitos em ti eu confio. E hoje, queridos, eu gostaria de fazer essa oração com você, porque verdadeiramente nós estamos numa guerra. Se você tem dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias, que todas aquelas profecias que a gente lê no livro de Apocalipse, elas estão tendo seu cenário preparado para se concretizar, não tenha. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nada pode nos desviar desse foco. Nada pode nos desviar de entrar nos portões celestiais. Nada pode desviar o nosso olhar, nada pode nos confundir. Os nossos olhos, eles precisam estar fitos no Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus Santo, Deus amado, obrigado, Jesus, porque nessa noite, meu Pai, o Senhor nos desperta, Deus, a sermos pessoas, meu Pai, conscientes a respeito do cenário que nós estamos inseridos nesses últimos dias. Deus, que o Senhor venha dar, Senhor, a cada um aqui presente, aqueles que nos acompanham, Senhor, também pela internet, discernimento, Jesus querido. Pai querido, que os nossos olhos espirituais venham ser abertos. Pai, nos faz pessoas, Senhor, mais críticas. Que nós possamos, Senhor, discernir, Senhor, aquilo que nós recebemos. E verdadeiramente, Senhor, filtrar conforme, Senhor, o Teu querer para nossas vidas, meu Deus, porque nós queremos ter uma vida reta, Senhor, diante de Ti. Nós queremos honrar o Teu nome, Senhor, por onde quer que formos. Nós queremos, meu Deus, verdadeiramente ser sal da terra, Senhor, e luz do mundo. Que os nossos olhos, Senhor, sejam bons. Nos ajuda, Senhor, nesta missão. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus, e a igreja diz: amém. Amém, queridos? Você pode tomar o seu assento. Eu gostaria aqui, antes de devolver a palavra, só de deixar para a igreja quais são os próximos temas dessa série. Porque, irmã Giovana, você falou desse cenário, mas e aí? O que vem mais, né? Desses desplugados aí. Bota lá, meu filho, apresentação. Tira não. Olha aí, o crente. Bota lá no último agora, vai. Lá no último, isso. Quais são os temas que nós vamos abordar ao longo dessa série? A próxima mensagem, querido, vai ser sobre a proteção das emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Nós vivemos dias em que ansiedade e depressão aumentaram de maneira exponencial. Nós temos o fator da pandemia envolvido, mas você já parou para pensar o quanto que isso vem dessa exposição à internet, à rede social, aos conteúdos? Nós vamos meditar sobre isso. A outra mensagem, ela é sobre o nosso desafio na educação dos nossos filhos. Como é que as nossas crianças estão sendo afetadas por isso? Como é que os jovens estão sendo afetados por isso? Como é que uma criança aprende nos dias de hoje? Não é mais como ela aprendia antigamente. E nós, como pais, temos o dever e a responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor nesses dias. Amém? Mas Giovana, mas eu nem tenho filho, sou nova. Vem, porque você também, ou um dia vai ter, ou você é filho e precisa aprender, ou tem um sobrinho, deixa de vir não. E, por fim, nós vamos terminar com essa que nós colocamos o título ali de Jogando o Jogo. Ok, estamos inseridos neste contexto. Como é que é o evangelismo nos dias de hoje? A gente evangeliza do mesmo jeito que evangelizava no passado? São as mesmas técnicas? Como é que o evangelismo é feito e pode ser potencializado? Porque uma missão nós temos, queridos, que é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Então, para deixar aí no radar de vocês, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, e guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor para a igreja. Que bom, né? Eu tenho certeza, quem não veio, perdeu. E o que eu acho interessante nessa série que nós temos apresentado aqui, todas elas são excelentes, mas parece que a primeira é a que mais fica gravada em nossas mentes, em nossos corações. Porque, que nem a missionária falou, eu tenho certeza que, por exemplo, ela e o pastor Marcelo, se eles acessar a rede social deles, o que vem para o pastor Marcelo não vem para a missionária Giovana ao mesmo tempo. Da missionária Giovana, do pastor Marcelo, pode vir 2, 3 dias depois, uma semana depois, né? E os dois estão tudo ali. O interessante, você entra numa loja, vê um sapato, se você perguntar o preço do sapato, na mesma hora vem na sua rede social oferecendo sapato para você. Então, o que a gente tem que tomar cuidado realmente é com as nossas redes sociais, tá? Porque o que ela nos oferece pode até ser bom, mas lá na frente tem um preço que nós vamos pagar com certeza, tá? Ela nos induz a entrar numa rede, em outra, e muitas vezes a palavra de Deus, as nossas orações está ficando ali do lado, porque a gente leva 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas em nossas redes sociais, mas a gente não tira esse mesmo tempo para estar orando, estar lendo a palavra de Deus. Ainda bem que nós temos uma igreja que tem se preocupado muito com a palavra de Deus. Assim como o evangelista Rodrigo falou dos dízimos, como tem alguém induzindo na sua rede social sobre os dízimos e a oferta, se a gente for lá na rede social, a gente já vai ver pessoas falando de oração, da leitura da palavra de Deus. Para que você está lendo a Bíblia? Para que você está orando? E ainda bem que nós somos assembleanos. Gostamos da palavra de Deus, gostamos de orar,
gostamos de estar na igreja e procuramos estar sempre mais próximo de Cristo, porque Ele é a solução das nossas vidas. Amém? Deus abençoe a missionária Giovana com essa palavra que nos trouxe nesse dia, essa primeira palavra dessa série. As outras vai ser tão bom quanto esta, tá? A igreja viu o pastor Marcelo está na igreja, está bem melhor. Logo, logo ele está ali agoniado, querendo pegar o microfone. A gente vai deixar de castigo agora, para ele ver, né, pastor Marcelo? Gente, isso é brincadeira, tá? Deus é bom, Deus cuidou do servo dele, o nosso pastor que está aqui hoje conosco. Recebeu muitas orações, não porque ele estava doente, que carecia das orações, mesmo não estando doente, ele recebe as nossas orações, a cada um de nós recebe as nossas orações, porque nós somos uma igreja que preocupa com cada um dos nossos membros, cada um dos nossos amigos, cada um dos nossos visitantes, e é por isso que nós estamos em crescimento. Porque essa é uma igreja que se preocupa com os próximos. Amém? Amanhã nós temos atividade com a nossa juventude. Nós temos oração com a nossa juventude às 20 horas. Né? Sexta-feira, meio-dia, é aquele culto de oração. É 1 hora, igreja. Mas nessa 1 hora... parece que nós ficamos aqui muito mais de 1 hora na presença de Deus. Sábado, 9 horas é a nossa consagração. Voltamos de novo na igreja para estar orando e ver o poder de Deus se manifestar nesse local, nas nossas vidas e em nossas famílias. Sábado à noite, temos atividade, não todos os sábados, mas alguns sábados nós temos atividade com a nossa juventude. Nesse sábado, é o congresso da nossa juventude lá na sede, tá? Então, a nossa sede, nesse sábado, a nossa juventude vai estar ali na sede, tá? Ore pela nossa juventude. No domingo, nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas, 10 horas e 10 minutos é a nossa primeira culto de Santa Ceia. Às 19 horas é o nosso segundo culto de Santa Ceia. Todos vocês são convidados a estar aqui conosco para participar da nossa escola bíblica dominical e do nosso culto de Santa Ceia nesse domingo. Amém? Mais algum aviso? Missionária? Temos cantina? Temos cantina? Saindo daqui, você pode passar ali a nossa cantina e ajude ali o nosso departamento. Hoje temos salgado. Amém? Ficamos de pé, vamos estar orando para o término desse trabalho. Mais uma vez agradecemos nossa missionária, agradecemos aí a todos que se fez presente nessa noite. Nosso pastor que está aqui conosco também, acompanhando esse trabalho. Nossa equipe de louvor, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Oramos para o término desse trabalho. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essa grande oportunidade, Pai querido, que nós tivemos no dia de hoje, porque nós levantamos, fomos ao trabalho, retornamos, meu Pai querido, à noite. Nós viemos até a tua casa, meu Pai querido, para ouvir a tua palavra. Eu tenho certeza que essa palavra entrou em nossos corações, que nós possamos, meu Pai, estar meditando com tudo o que foi falado. Nesse momento, Pai querido, quero te agradecer pelo nosso pastor, meu Pai querido, que já está se recuperando, quase total, meu Pai, está aqui conosco hoje. E por isso nós te pedimos, meu Pai querido, abençoe eles, toda a sua família e a cada um dos nossos familiares também, Pai querido, que seja agraciado com a sua bênção, Pai. Nesse momento nós retornamos aos nossos lares, nos leva de volta, nos dê uma noite abençoada, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo na terra, não só hoje, mas para sempre, que todos digam, amém.
Amém. Terminado em nome de Jesus.